Vou apresentar para vocês as atividades dessa semana, de 25 a 29 de maio. Na segunda-feira, 25 de maio, foi decretado feriado referente ao dia 9 de julho. Teve uma antecipação para ver se aumenta aí o número, a porcentagem de isolamento social. Sabemos que eles estão passando por um momento bem difícil. A professora já colocou as atividades do Centro de Mídias, da terça, quarta, quinta e sexta, tá? Na terça-feira, que é hoje, dia 26, nós vamos ter língua portuguesa, em seguida matemática, outra aula de matemática e a língua portuguesa aprender sempre. Lembre-se, no Centro de Mídias, entre uma aula e outra, eles colocam uma contação de história ou um momento de curiosidade, tá? Que seria aqueles momentos de sala de aula, que a professora fala, terminou sua atividade? Pega um livro para ler. Então, eles estão fazendo esse processo também. Eles estão adequando agora, já liberando as aulas da semana. Então, ficou até mais fácil para nós na organização. Claro que nós fomos pegos de surpresa, então nós estamos aí se adequando a cada situação de aprendizagem, tá? Tanto a professora como o Centro de Mídia, a Secretaria da Educação e vocês. Lembre-se, vocês não estão de férias, então agora começa a rotina certinho. A professora sempre vai passar o resumo do Centro de Mídias vai ficar no caderno, colocar o cabeçalho bonitinho, hashtag Centro de Mídias, porque na volta vocês terão que entregar tudo, todas essas atividades, tá? Aprender sempre. Hoje nós vamos trabalhar atividades finais de conto, as páginas 6, 7 e 8. Vou dar uma retomada e vou estar dando continuidade da atividade. A leitura, o ganso de ouro, ok? Então, lembre-se, colocar nome e data em todas as páginas. Ah, mas já tem uma data. Lembre-se que a gente falava lá no início das aulas presenciais. Ela vai ter várias datas, vai ter que ter várias retomadas, porque a questão do quarto ano é trabalhar muita leitura. Vocês têm que sair no final do quarto ano com leitura autônoma. Ou seja, você tem que ler, reler, ler, reler, até você ter essa autonomia de fazer uma leitura que não seja aquela leitura silabada, aquela leitura que você vai dando paradinha. Você vai ter que fazer aquela leitura respeitando todos os sinais de pontuação, correto? Então, essa é a rotina da semana. Vamos lá para a atividade Aprender Sempre. Após as aulas do Centro de Mídia, vocês vão pegar a apostila do Aprender Sempre, quarto ano, língua portuguesa. Turma, as atividades estão sendo elaboradas de acordo com a dificuldade de cada um, com as habilidades a serem desenvolvidas. Você percebe que o Centro de Mídia está de acordo com o currículo paulista e o plano de ensino da professora. Ok? Algumas atividades, até teve de matemática, sistema de numeração decimal, nós já fizemos até em sala de aula, que foi aquela lá, ordens e classes. Ok? Então, eles sempre vão estar dialogando com o professor e com a secretaria, tá? Por não ir além, porque nós não podemos dar conteúdos novos, tá? Mas nós temos que manter o quê? Qual é o foco? Leitura. Esse é o principal objetivo do quarto ano, ter a leitura autônoma, ler e compreender aquilo que está lendo, porque ler todos sabem, né? Mas compreender o que quer dizer as palavras, o vocabulário, né? A questão de vocabulário ela é muito importante. Então, nós estávamos já até trabalhando com o dicionário. A professora já tinha falado para vocês que tem um aplicativo, o dicionário informal, que dá para baixar, ele não é muito pesado, para quando você tem uma dúvida, você consultar a palavra no dicionário. Então, o quarto ano ele requer essa autonomia. Vamos lá? Essa atividade 1, finais de conto, ele tem uma estrutura. Então, essa estrutura ela está escrita aí no livro de vocês, que é a situação inicial, o conflito, que é o momento em que é apresentado o problema da história. Existe um problema nessa história. O desenvolvimento, trechos que são contados e desdobramentos da história. Ele começa com uma situação e como essa situação ela foi se desenvolvendo no decorrer
do tempo, né? O clímax, ponto em que um problema intensifica e fica mais perto do fim. E aqui geralmente é um momento de muita aflição, aquele momento, nossa, o que será que vai acontecer no final da história? E o desfecho, o final da história propriamente dito, em que conhecemos o fim planejado pelo autor da narrativa. Então, o texto que foi solicitado para vocês é O Ganso de Ouro, tá? Ele é dos irmãos Grimm e você tem que fazer a leitura desse texto e depois responder as perguntas, ok? Olha a estrutura do texto. Você percebe que ele não tem parágrafos, mas vocês já sabem que todo texto tem que ter o parágrafo, ok? Começa com um parágrafo aqui. Então, vocês têm que perceber já esse distanciamento que é o parágrafo. O primeiro parágrafo ocorreu um erro de digitação aqui, mas você tem que já colocar os olhos no texto e já compreender a estrutura que é o parágrafo. Você tem também a questão da fala dos personagens, que vem o travessão. Então, observe para fazer a leitura aí. Sempre a gente pede apoio da família para auxiliar nesse momento da leitura, né? Ver se ele está tendo entonação, se não está silabando. Aqui é a segunda parte. E vamos lá. Essa primeira parte, a B, vocês já fizeram. Alguns já enviaram fotos, outros já colocaram no Classroom. Isso é muito importante. É outra ferramenta que a Secretaria da Educação disponibilizou, junto com o Centro de Mídias. Então, se você entra pelo Centro de Mídias e acessa o Classroom, você vai observar no início ali, bem em cima, que vai aparecer uma chave, e isso não será cobrado da internet. Então, vamos lá. Essa parte que é a etapa C, a letra C. Você pode dar um zoom, que vai aparecer assim maior para você fazer a leitura. Língua portuguesa, página 6, letra C. Que outro ambiente do conto aparece a partir do segundo parágrafo? Aqui você vai marcar um X. Então, nós temos 3 ambientes aí. Nós temos a floresta, nós temos o ambiente a praia e nós temos o ambiente a cidade. Então, você retoma a leitura. Essa etapa de ir e vir, na retomada da leitura, ela é muito importante para você buscar as informações. Ela pode estar implícita, ela pode estar por trás do texto, ela pode estar explícita. Aquela uma que, nossa, é aqui, já sei qual é o ambiente, vou lá e marco um X. Então, essa é a primeira atividade. A letra D, ele cita o conflito. Conflito aparece nesse ambiente. Você vai explicar com as suas palavras esse conflito em uma frase. Não é uma palavra solta, você vai explicar em uma frase. Então, você vai voltar ao texto, fazer a leitura e, principalmente, observar esse quadro. Quando ele fala em conflito, ele fala no momento que é apresentado o problema da história. Então, qual é o problema da história? Volta lá no texto, faz a leitura. Qual o momento que é apresentado esse problema na história? Então, quando a gente fala em conflito, nós vamos falar de problema. A história ali tem um problema para se resolver. E qual é esse problema? Em uma frase, você vai colocar esse problema. Alguns já fizeram, outros tiveram dúvida, por isso que a professora vai fazer essa retomada. Em algumas atividades, sempre haverá essa retomada. É a mesma coisa em sala de aula. O ir e vir das atividades, elas são muito importantes, porque envolve leitura, tudo é leitura. Então, nós já vimos a C, que vocês vão marcar um X, a D, ir atrás da leitura para ver qual é esse conflito, qual é esse problema, né? E depois nós vamos na página 7. A página 7, a letra E, qual dos trechos a seguir apresenta o clímax? Professora, o que é clímax? Ou seja, o ponto alto da história.
Volta lá, o que é clímax? Vamos voltar lá para observar no quadro. Clímax, o ponto que o problema se intensifica, ou seja, fica mais perto do fim. É geralmente um momento de muita aflição, aquele problema que você fala, nossa, como será que vai ser aquele desfecho da história? Tá? Como que esse problema está chegando mais próximo do fim? Ou seja, se é fim, ela já está mais próximo do fim do texto ou fim do problema. O problema ali, ele foi o quê? Tendo desdobramentos. Foi se resolvendo aos poucos. Mas qual é aquele momento que você está lendo aquela história e fala, nossa, ele está chegando perto do fim, de ser resolvido aquele problema. Tá? Então, você volta nesse quadro, volta para a leitura novamente, ler e reler para responder a questão E. Então, você tem aqui 1, 2, 3, 4 situações de clímax. Qual que é o ponto alto desses 4? Você vai escolher um e vai marcar com um X. Ou seja, é o que está prestes a ser resolvido. Outra coisa que a professora já tinha falado quando a gente entra em sala de aula, lembra-se? Lápis amarelo, tá? Marque com lápis amarelo. Algumas atividades não estão vindo com essa marcação. Não é culpa de vocês, é por isso que a professora está fazendo essa retomada, para a gente fazer essas marcações, tá? Ah, eu tenho marcador de página, de texto, aquele de tinta, lembre-se que eu falei. As páginas do livro eles são uma gramatura bem mais fina. Então, se você marcar de um lado, vai aparecer do outro, tá? Só se você tiver a mão bem leve para não ficar essa marcação. Vamos dar continuidade aqui para o F. Quantos personagens aparecem no texto? Quantos? 1, 2, 5, 10? Escreva quais são eles. Quais são os personagens? Quantos personagens? Quais são eles? Quais são esses personagens? Você vai escrever nessas linhas. Lembre-se que não vai pular linha, tá? Você já escreve aqui já desde o início, ok? Desde essa primeira linha aqui. G. Qual é o final do conto? Qual é o final desse conto? Transcreva nas linhas a seguir o desfecho do enredo. Opa, desfecho do enredo? Volta lá no quadro. É o final da história. Esse é o desfecho, o final da história. Então, você vai lá no final do conto. Deixa eu ver se eu consigo. Qual é o final do conto? Você vai lá e vai transcrever. O que é transcrever? É escrever. Lembre-se que vocês têm que adequar essas escritas, né, à letra. Agora, vocês vão ter poucas linhas para escrever agora, porque a letra agora tem que estar menor, não pode ser letra muito grande. Aí você lê o texto, você relê o texto, você já transcreveu o final desse texto H. Você concorda com o final desse conto? Mas não pode ser aquele sim, não. Você vai justificar a sua resposta em uma frase, não sim ou não. Isso a gente sempre fala, você concorda? Concordo. Mas por que você concorda? Você não concorda? Não concordo. Mas por que você não concorda? O que você não concordou ali no final do texto? Tá? Então vocês têm que, como vocês já leram esse texto, a continuação, fica até mais fácil de vocês responder essas questões. O I. Supondo que você tenha sido convidado pelos autores para mudar o final do conto.
Você pode mudar o final do conto, O Ganso de Ouro, que seria publicado em uma outra edição, num outro momento. Agora vocês vão ser os autores, né? Mude o final do conto mencionado. Aí você vai pôr lá, o que aconteceu com o Ganso de Ouro? Como vive João Bocó e a princesa? O que aconteceu com os irmãos João Bocó? O que aconteceu com os pais de João Bocó? Então, vocês vão ter que mudar esse final de conto. Vão mudar o final de conto. Ou seja, vocês vão utilizar essas linhas para produzir o seu final de conto. Então, você foi convidado para mudar esse final. Então, essas linhas vocês vão produzir, vocês vão escrever o final a partir dessas afirmativas. O que aconteceu com o Ganso de Ouro? Como vive João Bocó e a princesa? O que aconteceu com os irmãos de João Bocó? E o que aconteceu com os pais de João Bocó? Então, você volta a fazer a leitura do texto e você vai o quê? Modificar essa parte final do texto. Você vai fazer o quê? Você vai dar outro final. Então, você vai ter que planejar esse final. Você vai ter que dar esse desfecho. Desfecho é o final do conto, da história. Então, você volta no final e você vai produzir o final. Se esse final de texto ele tiver diálogo de personagens, você tem que colocar o travessão, que nós falamos que é o discurso direto. O discurso direto é quando tem a fala de personagens. Agora, se você modificar esse final e não vai ser um discurso direto, onde não vai ter diálogo entre personagens, você vai fazer o discurso indireto. Ou seja, você vai escrever como narrador desse texto. Se você observar o final desse conto dos irmãos Grimm, foi realizado no discurso indireto. Aí você tem que tomar cuidado com o verbo, porque o verbo tem que estar no passado, né? Então você observa que o verbo ali é chegaram, né? AM é o verbo no passado. Você tem que observar, no caso, pronome pessoal. Aqui utilizou ela quem é ela. Então você tem que ter lido o texto para você saber sobre esse pronome pessoal. Esse pronome e verbos nós já estávamos iniciando nas aulas presenciais. Então, pessoal, a professora vai fazer pequenos vídeos para estar auxiliando vocês, porque a professora já tentou vários aplicativos para estar fazendo esses vídeos. A professora já baixou os vídeos do Centro de Mídias, mas ele é muito pesado. Para mim, recortar esses vídeos demora 4 dias, então acabou sendo uma etapa bem difícil. Aí eu consegui esse programa, que é mais leve, então vocês vão poder assistir essa aula, tirar as dúvidas, porque eu fico da 1 até 5h30 ali com vocês. Mas se você tiver uma dúvida fora do horário, pode contar com a professora, até para orientar vocês. Então, sejam firmes, vocês não estão de férias, vocês precisam dessas atividades, porque nós iremos retornar. Quando nós iremos retornar, ainda não sabemos. Se vai ser em julho. Se for em julho, vai ser gradativamente. Vai ser primeiro os maiores, depois os menores, depois o infantil. Então, não podemos ficar sem fazer nada. Nós precisamos estar em contato com a leitura, com a escrita e com a matemática. Porque senão nós vamos voltar perdidos. O que é para fazer? Como fazer? Então, hoje, o Aprender Sempre, a professora sempre vai fazer esses vídeos curtinhos, objetivos, para estar orientando vocês e sua família. Só que veja bem, você já é uma criança responsável, você tem que cuidar das suas atividades. Você já sabe ler e escrever, você não tem que esperar o pai mandar, vai lá fazer a lição.
Vai lá fazer a caligrafia, para quem tem caligrafia. Vai fazer a leitura. Vamos fazer uma retomada aqui na nossa rotina. Lembra que a professora tem que entregar a rotina toda semana? Então, ela tem uma rotina. O que vai acontecer no período da tarde? Né? Nós temos ciência e história, se vocês observarem, ele não colocou objetivo, mas vamos ter história e geografia. Só que ela não vai ser de acordo com aquela grade horária de sala de aula. Ela vai ter que ser essa grade flexível, porque depende de professores ir até o centro de mídias fazer a gravação. E essas últimas aulas aqui é a professora da sala. Então ela vai sempre estar colocando alguma atividade da sala de aula. Por quê? Porque também para não sobrecarregar. Se vocês observarem, nós vamos ter a primeira, a segunda, a terceira, a quarta. E nessas atividades vocês vão ter que intercalar educação física e arte, porque são atividades também, né? E outra coisa, sempre vou passar o resumo, sempre vou estar dando apoio para vocês, porque eles falam muito rápido e vocês já estavam iniciando a atividade de resumo, ela não terminou ainda, porque nós fomos pegos de surpresa. Então a gente tem que pegar firme. De terça a quinta-feira, vocês têm que tirar 40 minutos para fazer uma leitura, uma atividade para casa. Porque se vocês não terem essa rotina, quando voltar, vocês vão ficar tão perdidos que vocês vão achar estranho. Nossa, o que é para fazer? Como fazer? Tá? Então a professora todo dia vai estar ali passando um vídeo para vocês. Vou passar antes do horário da aula? Vou, mas não faça antes. Tem o cronograma, vou acordar de manhã, vou fazer vou jogar no celular, vou brincar com meu irmão. Opa, 40 minutos, vai ser o quê? Das 9 às 9h40, terça, quinta, vou fazer uma tabuada, porque vocês têm que voltar sabendo a tabuada na ponta da língua. Isso não vai ter desculpa, não tem como ter desculpa, que eu já estava pegando no pé. Vocês levaram o chaveirinho de tabuada e tem que estar ali na ponta da língua. Vou fazer uma leitura. Vou ler para minha mãe, que está ali do lado, ou para o meu avô, para minha avó, para quem estiver do lado. E se você tem um irmão mais novo, lê para ele. Incentiva ele já com a leitura, para ele já entender as histórias. Aquele que tem um irmão mais velho, acompanhe o seu irmão mais novo. Né? Vocês já passaram por essa situação de aprendizagem em sala de aula. Tá? Então, mesmo que se nós tivéssemos nas aulas presenciais, também seria assim. E depois a aula à tarde. Alguns mudaram a questão do horário de aula, né? O pessoal que estudava à tarde do sexto ano estão tendo aula de manhã, mas vai ter que se adaptar. Todos nós vamos ter que se adaptar às situações. Nós estamos vivendo num momento de pandemia, nós estamos vivendo uma situação de vírus que nós não vemos para poder assim, opa, deixa eu ir para a esquerda porque ele está vindo para a direita. Não, ele está ali presente. E tanto a professora quanto vocês é isolamento mesmo. Eu não saio de casa. É até estranho, depois quando você sai, que eu fui tomar vacina, é muito estranho você ver a rua mais deserta. Mas estamos aqui. Então, vamos realizar essas atividades. Está com dúvida, chama a professora, manda áudio para a professora. Tá? Eu não vi esse vídeo ainda, até eu tinha marcado um vídeo com vocês, né? Uma live, porém alguns entraram, outros não. Vamos ver se a gente marca novamente. Sei que alguns dependem do celular dos pais, às vezes só à noite, mas faça a leitura, acompanhe o centro de mídias e depois eu mando o resumo. Tá? Não deixe acumular, porque da mesma forma que vocês estão registrando no caderno, eu também estou registrando. Às vezes sai corrido a letra, às vezes, né? Também como vocês, ela acaba não saindo tão certinha, mas aqui a professora está corrigindo tudo. Então, a gente vai começar com essa etapa a partir de agora até a volta às aulas. Se é em julho ou em agosto, vamos lá. Quanto mais ficarmos em casa, mais fizermos isolamento social, mais essa curva da pandemia ela, né, descer, não subir, vai ser melhor para nós, tá? Então, sempre vai ser vídeo curtos, aí vocês podem rever, pode fazer zoom, que você vai aparecer, e façam essas marcações, ok? Aí amanhã já é sobre matemática, e a professora
já vai passar para vocês a parte das medindo comprimentos, né? Do aprender sempre. Então, abraços e bons estudos. Olá, galerinha, tudo bem? Hoje, quarta-feira, dia 27 de maio, segue a rotina. Hoje nós temos no Centro de Mídia Matemática, primeira aula, a segunda aula, Língua Portuguesa, a terceira aula, Matemática, no Centro de Mídia. E com a professora Raquel, será o Aprender Sempre Matemática. Atividade 3, medindo comprimentos. O Aprender Sempre Matemática, então vocês vão pegar o livro de matemática. Vocês já realizaram as atividades, cálculo mental, atividade 1, da página 2. Essa atividade vocês tinham que fazer, conhecer o labirinto. Essa entrada era no 30. Vocês tinham que chegar até o 250, caminhar apenas para frente ou para os lados, conforme o quadriculado que se encontra o resultado de cada cálculo. Então, vocês tinham que fazer o caminho aí, sempre somando de 20 em 20, né? Então, essa foi a atividade que vocês realizaram. A outra atividade era a resolução de problemas, onde que vocês tinham que entender que poderia usar só os números 4, 5, 6, 7, 8 e 9 nos triângulos abaixo, de tal modo que a soma de cada lado do triângulo, cada lado, então aqui tinha que formar 19, 19 e 19. 20, aqui tinha que formar 20 e outra parte do lado do triângulo 20. E o 21. Então, a soma de cada lado tinha que dar 21, 21 e 21. Esse vocês já fizeram também. Depois aqui, atividade 3, página 4, medir o comprimento, realizando medições. Hoje, certamente, você já se envolveu em várias situações envolvendo medidas. Em algumas, nem percebeu que estava medindo. Você está medindo quando decide a quantidade de leite que vai misturar com o café, ou quando estima quanto tempo será necessário para ler um livro. Ah, sabe aquela comida que você adora? Pode ter certeza que o cozinheiro ou a cozinheira realizou muitas medições. A professora Camila pediu aos estudantes da turma do 4º ano A que medirem paredes da sala de aula. Então, essa aqui era uma atividade presencial que nós iríamos realizar na sala, para vocês medirem a parede da sala de aula. Então, a parede está aqui, né? Os estudantes se organizaram em duplas e, após medirem os comprimentos de uma parede maior e de uma parede menor, entregaram os registros para a professora. Então, o que vocês vão fazer? Vocês vão pegar uma parede maior da sua casa, qualquer parede, pode ser do seu quarto ou da sua cozinha, e você vai medir e registrar aqui mesmo no livro, tá? Então, aqui foram os registros da turminha, da sala da professora Camila. Então, lá, 50 palmos e uma parede, 65 palmos e 4 dedos na outra parede. 8 de um lado, 7 e mais um pedaço de outro lado. Uma parede com 550 centímetros e outra parede com 600 centímetros. Um lado mede 6 metros e o outro lado mede 5,5 metros. Então, aqui a pessoa usou o palmo,
tá? Aqui também, uma parede aqui utilizou o centímetro e o Lucas e a Iris utilizaram o metro. Então, o que vocês vão fazer? Vocês vão utilizar o metro, tá? Aqui, ó, porque as duplas apresentaram resultados diferentes? Então, isso aqui, ó, você já tem que assinalar. Por que elas apresentaram resultados diferentes para a professora Camila, sabendo que eles mediram comprimentos da mesma parede? Eles utilizaram o que para medir essas paredes? Ali a professora deu uma dica para vocês. Analise os registros pelas 4 duplas. Quais podem ajudar a professora Camila a saber quais são as medidas da sala de aula? Então, qual é a dupla ali no quadro que vai dizer realmente para a professora qual é a medida da sala? A que mediu em palmos, a que mediu em centímetro ou a que mediu em metros? Aí você tem que colocar o nome da turma. E por quê? E quais os registros que não ajudaram a professora Camila? Tá? Porque nós temos as medidas convencionais. As medidas convencionais hoje nós trabalhamos com centímetros, com metros, dependendo do tamanho, né? Que se for o caderno, ali você vai medir a linha, você vai utilizar centímetro. Se você for utilizar para medir uma parede, metros. Se você for utilizar a medida de uma cidade para outras, é quilômetro. Então, que nem Mogi e Suzano, para mim percorrer esse trajeto, então é medido em quilômetros, dá 25 quilômetros, ou seja, 25 mil metros. Então, a gente tem que estar sabendo essas medidas. Com certeza, hoje nós estamos trabalhando com centímetros e metros. Claro que antigamente, há muitos anos atrás, eles utilizavam os palmos, polegada, que é o polegada do polegar, ok? Então, vocês têm que responder hoje só essas 2 perguntas, tá? Não avancem para a gente não fazer lição demais e também para não ficar perdido com a rotina, ok? Então, hoje, atividade Aprender Sempre, matemática, página 4 e 5. O tema é medindo comprimentos 1. Tá? Então, essa é a lição de hoje. E bons estudos. Olá, galerinha. Sexta-feira, dia 29 de maio, Aprender Sempre matemática. Hoje nós vamos trabalhar com a atividade de cálculo mental. Se vocês não conseguirem enxergar, dá um zoom que aparece na tela maior, ok? Vamos lá? Atividade 4, cálculo mental, página 5. Adição com parcelas do tipo 9, 99 e 199. Quanto é 156 mais 99? É possível encontrar o resultado desta adição pensando assim. Então, vamos lá, gente. O que acontece? 156 menos 1, 99 mais 1. Então, o que você vai fazer? Você vai retirar uma unidade e passar para a unidade do 99. Então, ele vai ficar 155 mais 100. Ou seja, 155 mais 100, o resultado vai ser 255. Então, vamos praticar? Agora é com você. Utilize o cálculo mental para encontrar os resultados dessas adições. Então, vocês vão pegar 238 mais 99. Vocês vão retirar uma unidade e acrescentar no 99. Então, ele vai passar para 237 mais 100. Vamos lá? Veja o exemplo A. Então, coloquei 237 mais 100
é igual a 337. O B, você vai fazer a mesma coisa, o C, o D e o E. O F também, você vai colocar 100 mais 320 igual. Vai dar quanto? 420. E assim por diante. Você vai fazer no G, no H, no I e no J. Então, essa é a atividade de hoje, referente a cálculo mental. Nessa atividade, você nem precisa, no caso, fazer conta. Própria cabeça você vai fazer, ok? Faça atividade, coloca nome e data e manda para a professora, tá bom? Então vamos lá, bons estudos e um bom dia.